O TechSul é considerado um dos maiores eventos de ciência, tecnologia e inovação do Paraná. Ele é realizado anualmente desde 2007, por meio de uma construção colaborativa entre diversas instituições. Tem como missão reunir diversas áreas do conhecimento e interesses, visando o desenvolvimento regional, científico, tecnológico e cultural. Seu principal objetivo é proporcionar a discussão de ideias, novas perspectivas, problemas e tendências nas diversas áreas do conhecimento. A cada ano, a temática é diferente e esse ano é Desafios e Possibilidades da Sociedade 5.0. Olá, bom dia! Nos últimos anos, as normas regulamentadoras e as legislações de saúde e segurança no trabalho foram modernizadas. Desta forma, os engenheiros e consultores Edivaldo Garcia da Silva e André Demétrio Brustolin Broeto irão tratar sobre tais. Desta forma, os engenheiros e consultores Edivaldo Garcia da Silva e André Demétrio Brustolin Broeto irão tratar sobre tais mudanças, entre elas as alterações na NR1 e na NR9, com a implantação do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, bem como a entrada do E-Social em outubro de 2021, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões em 2016, e as demais em janeiro de 2022. E quem são os nossos convidados? André Demétrio Brustolin Broeto é graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, e também em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste. Ainda possui formação complementar em perícia trabalhista e consultoria avançada em E-Social. Durante a sua carreira, trabalhou para empresas de grande porte dos ramos da construção civil e metalúrgica, exercendo suas atividades em vários estados brasileiros, como Amazônia, Rondônia, Minas Gerais, entre outros. Hoje atua como consultor do SESI Regional Sudoeste, desenvolvendo e implementando consultorias de atendimento e legislação vigente, conforme a necessidade ou exigências legais relacionadas à atividade da empresa. Também atua nas áreas de perícia trabalhista, elaboração de PPRA, LTCAT, laudo de insalubridade e periculosidade, orientando e propondo soluções para a neutralização ou redução dos riscos à saúde e segurança no trabalho.
Edivaldo Garcia da Silva é coordenador de Segurança e Saúde do Trabalho da região Sudoeste e também engenheiro de segurança do trabalho, perito judicial e assistente técnico com mais de 20 anos de experiência profissional. Atua com prestação de serviços de quantificações em higiene ocupacional, elaboração de documentos legais, PPRA, PCM. Atua com prestação de serviços de quantificações em higiene ocupacional, elaboração de documentos legais, PPRA, PCMAT, LTCAT, laudo de insalubridade e periculosidade, também PPR e ergonomia. Consultorias para mais de 200 empresas por ano com atendimento às normas regulamentadoras da Portaria número 3.214. Possui um sólido conhecimento em diagnóstico de neutralização de insalubridade e ampla experiência em consultoria sobre NRS e E-Social, em vários ramos de atividades, como resultados diferenciados no mercado e na área de segurança e saúde do trabalho. André e Edivaldo, sejam muito bem-vindos ao TechSul 2021. A palavra é com vocês. Bom dia. Então, no primeiro momento é um prazer a gente estar falando com vocês. A gente vai fazer uma breve fala aí sobre alguns pontos importantes das mudanças das normas. Então, como vocês podem perceber aí, a gente tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que teve umas alterações bem significativas nesse ano, então, com validade para início em 2022, e também o E-Social, que já é uma realidade. Então, a gente teve várias alterações aí no E-Social, que algumas empresas aí com faturamento acima de 78 milhões entraram já em outubro, e as demais aí, tem algumas especificações, entram em janeiro de 2022. Então, a gente vai passar para vocês algumas informações aí nesses itens, até para vocês terem uma ideia de como está funcionando, como está essa modernização dessas normas, e o que vai alterar realmente nos ramos aí industriais ou em todos os ramos produtivos aí das indústrias e demais empresas aí do Paraná. Então, agora, para iniciar a palestra, o colega André Demétrio, vai continuar a parte do PGR. A gente vai fazer uma divisão. Então, o André vai falar do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e eu vou falar a questão do E-Social. Então, bom dia, pessoal. A gente vai começar, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, trazendo um pouco das alterações das legislações que estão por vir e umas que já estão em andamento. E eu vou conversar um pouco sobre a alteração da NR1, do Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, né? Que o Ministério ele funciona como? Ele tem 37 normas que elas visam o reconhecimento, a garantia de segurança para o trabalhador, tanto em riscos de acidente como de saúde. E essa atualização é a atualização de uma das normas. A gente, ao longo dos anos, vem passando por diversas alterações, diversas melhorias nas normas, e essa é mais uma que está vindo para fazer uma alteração no reconhecimento e gradação de riscos referentes às atividades realizadas no âmbito do local de trabalho, local de atividade que esses funcionários, que esses trabalhadores realizam no dia a dia deles. O primeiro ponto importante que essa norma traz para nós é que ela dividiu e criou hierarquias dentro das normas. Então, ela é considerada como uma norma geral. Então, ela é uma norma abrangente que equivale para todas as empresas que têm trabalhadores admitidos. Dentro dela, lógico, a gente vai ter divisões, vai ter parametrizações, vão ter empresas que não vão ser necessária a elaboração dessa documentação, dessa atualização, mas no âmbito geral ela é uma norma generalista, né? Todo mundo vai ter que entender se adequa, se enquadra dentro dela.
Depois ali das normas gerais, a gente tem normas especiais, que são normas específicas para algumas atividades. Então, a gente pode ter trabalho em altura, pode ter espaço confinado, e tem normas setoriais, que são exclusivas para ramos de atuação. Então, a gente tem de minas, de portos. Então, o que acontece? Essa norma ela já traz que a hierarquia de prevalência, de exigência e cumprimento das obrigações legais, ela vai da norma setorial para especial e depois para geral. Então, caso tenha algum item dessa norma que não se adeque ou não se enquadra com uma norma especial ou setorial, a gente vai ter que seguir essas normas para depois fazer o atendimento ao plano de gerenciamento de riscos. Nesse plano de gerenciamento de riscos, aí, essa atualização, o empregador ele vai ter que tomar cuidado com alguns pontos, né? E dentro desses pontos, eu linkei aqui alguns que no meu entendimento, são prioritários. Primeiro, eles vão ter que informar os trabalhadores quanto aos riscos ocupacionais existentes no local de trabalho. Que tipo de risco esse trabalhador pode ou talvez esteja exposto. E quais as medidas que a empresa tem adotado para eliminar ou para reduzir esses riscos. Então, esse é um ponto que o empregador vai ter que informar os trabalhadores sobre esses aspectos do seu processo produtivo e do local de trabalho. Outro ponto são os resultados dos exames. Então, os trabalhadores vão ter que ter a consciência ou a ciência, melhor dizendo, dos pontos e dos resultados realizados na sua consulta ou no seu exame, né? E os resultados das avaliações ambientais. Então, esse aqui é um ponto X, porque sem avaliações ambientais, talvez a gente não saiba informar qual o grau de risco que esse trabalhador está exposto. Por que isso? O que são as avaliações ambientais? É a avaliação de qual a intensidade do meu ruído no meu ambiente, qual o calor que esse trabalhador está exposto, vibração, ele está exposto a algum agente químico, o quanto ele está exposto a esse agente químico. Então, isso, para fazer um correto gerenciamento de riscos, né, que a gente já está falando de uma gestão, a empresa tem que estar ciente de qual é a exposição real desse trabalhador, a que ele está exposto. Eu estou exposto a uma poeira, essa poeira tem uma concentração elevada, ela é uma poeira baixa. Se for uma poeira numa concentração baixa, quais medidas eu tenho que adotar? Se for uma poeira com uma concentração elevada, acima de limites, quais as medidas de caráter de emergência ou urgência eu devo implantar? Então, isso, as empresas que têm alguma exposição a determinados riscos, que têm quantificações, que a gente consegue medir, que a gente consegue avaliar elas, a empresa vai ter que fazer essas quantificações e informar os funcionários o resultado delas. E também a empresa vai ter que implantar medidas de prevenções, né? Sempre em consonância, essa norma também, um outro ponto que ela traz, ela estabelece sempre o diálogo entre a empresa e os trabalhadores. Então, as medidas de prevenção, elas sempre vão ter que ser dialogadas com os trabalhadores. E a norma, ela traz uma hierarquia do que a empresa vai ter que fazer primeiro. Como é um sistema de gestão, a gente vai ter que ter um plano de ação, vai ter que criar metas, criar indicadores. A gente vai ter uma hierarquia de ações que, caso a gente não consiga utilizá-la, a gente vai passando para a seguinte etapa. Então, o primeiro ponto eu estou em uma exposição a um risco. O que eu vou fazer? A norma diz que o primeiro de tudo é a gente tentar eliminar esse fator de risco. Então, vamos tentar eliminar, tirar ele do ambiente. Não vamos conseguir eliminar? Bom, então a gente vai ter que fazer um controle, vai ter que diminuir a exposição. Então, esse é o segundo ponto. Se não conseguir eliminar, tenta diminuir e fazer o controle, uma proteção coletiva do ambiente de trabalho. Não conseguiu realizar essa minimização do risco ou aplicação de medidas de controle, vamos tentar implantar medidas administrativas e organizacionais. Isso quer dizer o quê? Vamos tentar reduzir jornada de trabalho, divisão de turnos, rodízio de funcionários, medidas administrativas para tentar deixar esse ambiente apresentando uma exposição menor aos trabalhadores. Como assim? Vamos tentar diminuir o tempo desse trabalhador ali dentro, ali exposto àquele risco. Isso é um exemplo, né? Tem outros vários exemplos que a gente pode implantar com medida administrativa.
Em últimos casos, a gente vai ter que implantar o uso de EPI. Então, eu não consigo eliminar, não consigo controlar, não consigo implantar medidas administrativas para reduzir, para eliminar esse risco, eu vou para o uso de EPI. Então, no sistema de gestão, a gente vai ter que ter uma justificativa para não eliminar, uma justificativa para não minimizar e controlar, uma justificativa para não ter medidas organizacionais eficazes para a eliminação desse risco ou redução, e aí a justificativa do porquê está usando o EPI. Um ponto importante que as normas do Ministério do Trabalho nunca trouxeram foi o aproveitamento de treinamentos. O que é esse aproveitamento de treinamentos? Eu estou trabalhando em uma empresa e realizei um treinamento, um aperfeiçoamento na empresa que eu trabalhava para realizar certa atividade. Troquei de empresa, quando eu entrava na nova empresa, eu deveria fazer esse treinamento novamente. Então, a norma traz agora, se você já realizou esse treinamento em uma instituição, em uma empresa anterior, você pode aproveitar esse treinamento futuramente. Ou quando você troca de empresa, muda a empresa, ou se você muda de setor, ou muda de atividade, que é necessário esse treinamento dentro de uma mesma empresa. Então, esse é um dos pontos que diferencia um pouco a norma, que é novidade, esse aproveitamento dos cursos dentro de uma mesma empresa ou trocando de empresa. Só que a norma em si, ela já puxa alguns detalhes para ter um certo controle sobre o aproveitamento desses cursos. Não é só exclusivamente eu realizei um curso e vou aproveitar ele futuramente. Então, o conteúdo e a carga horária desse curso que você realizou, ele deve estar adequado ao curso que você tem a necessidade de realizar. Então, aquela carga horária, aquele conteúdo programático do curso anterior, ele deve estar compreendido dentro do conteúdo desse novo curso. Então, esse é um detalhe que a gente tem que tomar cuidado. Os treinamentos também, ele tem um prazo de validade para você utilizar. Ele, tanto em outro setor como em outra empresa, que ele fala o quê? Se é um treinamento de uma norma ou de um item específico que não traz uma validade, ele tem que ser inferior a 2 anos. Então, se eu fiz um curso há 1 ano atrás, aquele curso não tem uma validade específica, eu vou precisar utilizar ele em outro local, eu posso verificar se tem essa possibilidade. Se tiver normas com prazo, aí com prazo a gente vai ter que utilizar ele dentro do prazo de vigência desse curso, desse treinamento. Então, após verificar a carga horária, conteúdo e os prazos ali, verificar se ele se enquadra dentro dos prazos de validade, para mim aproveitar ele tem que ser validado por um responsável técnico. Então, a utilização de um curso realizado anteriormente, tem que ter uma validação para ele ser aproveitado futuramente. Aí se emite um novo certificado, coloca a informação do conteúdo que você está aproveitando, coloca a data desse treinamento que você já realizou, coloca uma validade do treinamento que você realizou, ou porque você talvez precise complementar esse treinamento. Eu vou utilizar um curso que eu fiz, mas esse curso só contempla a metade do curso que eu preciso agora. Você pode utilizar esse curso e abater a metade da carga horária e a outra metade você realizar. Nesse caso, a gente vai ter que pôr no certificado, além do conteúdo e data do antigo, a validade do treinamento agora, aproveitar, mais a validade do treinamento antigo. Outro ponto também interessante agora são os treinamentos EAD ou semipresencial. Então, essa norma, ela traz para nós essa opção. Então, lá dentro dela, ela puxa o anexo 2 da NR1 e ela traz alguns requisitos para atender esse treinamento EAD ou semipresencial. Então, lá tem alguns tópicos operacionais, administrativos, tecnológicos, estruturação pedagógica, todos aqueles tópicos para você elaborar um curso EAD. E para você, então, ter esse curso, já tem aquele esboço do que você precisa atender para seu curso EAD ser validado. Tomar cuidado que alguns cursos podem, se a norma específica, a gente já falou que tem 37, se ela falar que o conteúdo prático do treinamento pode ser realizado por EAD, a gente também pode implantar essa parte do treinamento à distância.
Se ela não falar que pode ser, vai ter que fazer um treinamento prático, ou vai ter que ter uma parte do curso presencial, aí esse curso vai ser uma parte teórica EAD e a outra parte presencial, elaborando um semipresencial. A gente vai ter que tomar cuidado com todos os tipos de curso que a gente tem relacionados à segurança e saúde, para adequar se pode ser totalmente online ou não. Se não puder, a gente já tem a possibilidade de fazer uma parte. Tomar cuidado também que esse treinamento ele não é obrigatoriamente necessário a aplicação dele por uma empresa ou instituição especializada. Se a empresa tiver as condições de atender o anexo 2 da norma, ali, que traz os requisitos para esse curso, ela pode internamente implantar ele. Então, não vai ter problema algum. Qualquer empresa que seguir os requisitos mínimos ali, ela vai poder realizar o curso EAD ou semipresencial. E agora vamos falar um pouco do PGR mesmo, a gente passou algumas informações gerais, né? O que é esse gerenciamento de riscos, né? Então, alguns chamam de plano de gerenciamento de riscos, outros chamam de gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, a gente vai tratar um pouco dele aqui, como que ele vai trabalhar. Então, como ele é uma norma geral, ele vai abranger todas as outras normas do Ministério do Trabalho. Então, a gente, como vai ter um sistema de gestão implantado na nossa empresa, e a gente tem várias normas que tratam de saúde e segurança, o sistema, um plano de gerenciamento, vai ter que englobar, vai ter que pegar informações, controles, detalhes, reconhecimentos de todas as normas. Então, a gente chama que esse GRO, esse gerenciamento de riscos, ele é uma norma, é um processo guarda-chuva, onde todas as outras ações relacionadas à saúde e segurança vão ser contempladas nela, de uma forma ou de outra. Então, esse é um detalhe, a gente vai ter um sistema de gestão rodando em nossa empresa. Tendo um sistema de gestão rodando, esse plano de gerenciamento de riscos, ele vem para substituir o nosso antigo PPRA, né? Então, o PPRA, ele era da norma número 9, e essa norma, ela tratava exclusivamente o quê? O que estava escrito nela? Reconhecimento de riscos químicos, físicos e biológicos. Então, ela era restrita a uma faixa de riscos relacionados ao trabalhador. Quando a gente tem um sistema de gerenciamento, ele é um sistema abrangente. Então, ele vai tratar dentro da norma agora, não só como o PPRA era, que obrigatoriamente era químico, físico e biológico, ele vai tratar também dos riscos ergonômicos e vai tratar também dos riscos de acidente. Automaticamente, tratando e reconhecendo todos esses riscos, ele vai contemplar todas as normas que a gente possui hoje em relação à saúde e segurança. Tomar cuidado que a atualização da NR1, ela não vai fazer alterações de demais normas. Então, todas as normas que têm suas exigências já estabelecidas continuam válidas, né? E ela não vai, por exemplo, ter conclusões dela sobre insalubridade e periculosidade. A gente tem a norma 1516 do Ministério do Trabalho, que tratam exclusivamente de insalubridade e periculosidade. Então, o GRO é um sistema de gerenciamento de riscos. Quem vai concluir se é insalubre é a NR15, quem vai concluir que é periculoso é a NR16. Então, a GRO ela não vai trazer conclusões, a gente vai precisar dos laudos para o sistema de gestão, para essa atividade tão abrangente que a gente vai ter a partir de janeiro do ano que vem. Outro ponto importante, o que é? Sobre a aposentadoria especial, o LTCAT. O LTCAT, ele é previdenciário, então a Previdência tem o controle e as suas legislações relacionadas à aposentadoria especial. Então, a gente continua com 3 linhas: o plano de gerenciamento de riscos, insalubridade e periculosidade, e a aposentadoria especial, que é a Previdência. Então, a gente tem que ter essa divisão. No PGR, GRO, a gente não vai fazer conclusões dele em caráter desses adicionais ou de aposentadoria. Cada um vai seguir a sua lei específica para essas atividades. Aqui eu fiz um resuminho, então, para ver um pouco o que é uma norma, o que exige uma norma e as mudanças. Então, o Programa de Prevenções de Riscos Ambientais, que era da NR9, ele vai ser alterado pelo novo PGR apresentado na norma 1. A NR9 vai ter uma outra função, vai ter uma outra
funcionalidade, obrigatoriedade, né? Então, passa o reconhecimento de riscos e o gerenciamento dele vai passar para a norma 1. A NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, trata exclusivamente na NR7, ela não tem alteração, a NR1 não altera, não complementa ela, a norma continua igual. Como a 1516 para insalubridade e periculosidade, né? O tal do LIP, que chama de Laudo de Insalubridade e Periculosidade, para conclusões adicionais, também continua com as suas mesmas exigências e mesmos controles. E o laudo técnico, né, das condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT, né, ele conclui se a exposição do trabalhador aos agentes nocivos listados em suas leis dão o direito à aposentadoria especial ou não, né? Então, ele é utilizado hoje para subsídio para a emissão do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que quando o funcionário for lá realizar sua aposentadoria, ele apresenta esse PPP que tem todas essas caracterizações dos riscos da exposição dele durante a sua jornada laboral, durante o período de sua atividade em determinada empresa. Com o E-Social, o Divaldo vai comentar depois, a gente vai ter uma alteração em relação a esse PPP, né? Então, eu vou deixar ele comentar sobre o PPP na parte do E-Social. Então, aqui de forma resumida, quais são os documentos obrigatórios para o gerenciamento de risco? Então, a gente vai ter que levantar os perigos, identificar esses perigos, avaliar os riscos que esses funcionários, os trabalhadores estão expostos, né? A gente vai ter que definir e implementar controles dos riscos. Então, a gente vai ter que implantar um cronograma, vai ter que implantar um plano de ação, vai ter que monitorar e melhorar o desempenho. Então, se a gente detectar determinados riscos, a gente vai ter que monitorar, melhorar, desenvolver atividades para redução dessa exposição, né? A gente vai ter o inventário de riscos, que é onde está o levantamento dos riscos que esse grupo de trabalhadores pode estar exposto, né? O plano de ação para acompanhamento das atividades, laudos de pareceres, conclusões, informações de outras normas vão ser englobadas nesse plano de gerenciamento. E um dos pontos aqui, um pouco diferente, que a gente tinha antes só em algumas normas, a gente vai ter que fazer um plano de resposta à emergência, né? Então, de acordo com os riscos que eu estou exposto, quais controles eu devo ter, quais medidas devem ser adotadas em caso de um acidente, em caso de um quase acidente ou alguma situação, como a minha empresa deve agir, como ela deve se portar. Caso aconteça um acidente, qual o plano de ação que eu vou ter que implantar para isso não acontecer mais. Então, a norma hoje lá traz que a empresa deve implantar um plano de respostas a emergências. Aconteceu determinada situação, a gente tem que ter um plano pronto para ser implantado, para realizar as medidas necessárias. E em relação, né, a gente vai ter também riscos. Se eu tenho uma empresa que presta serviços, as prestadoras de serviço, a gente vai ter riscos da empresa que está contratando para o funcionário da contratada que vai realizar essa atividade, ou vice-versa, né? Então, outro ponto que a norma traz aqui, interessante, é que a empresa que está contratando um serviço, ela vai ter que fornecer informações para a empresa contratada dos riscos que ela pode estar exposta realizando essa atividade na empresa. Então, vai ter que repassar as informações do PGR, os riscos relacionados, planos de ações daquele ponto que o contratado está vindo realizar atividade, daquele setor específico, para ele estar ciente dos riscos. O mesmo ocorre para a contratada. Eu vou contratar uma contratada para mexer num painel elétrico. Ela tem o risco da atividade dela que talvez possa interferir no meu setor ou no meu ponto de trabalho que vai ter a atividade da contratada. Então, ela também vai ter que fornecer um inventário de riscos para quem está contratando. A gente vai ter que ter um jogo de informações entre as duas partes. A norma vai trazer alguns pontos também, vai ter algumas diferenciações de acordo com o tamanho, o porte da empresa e de acordo com o grau de risco, né? Então, cada empresa tem um grau de risco, ele pode ser de 1 a 4, de acordo com o ramo de atuação, de acordo com a atividade. Eu vou passar brevemente aqui que alguns cuidados que alguns ramos de empresas vão ter que ter com a implantação do PGR. Por exemplo, o microempreendedor individual, a norma traz o quê?
que ele deve o quê? Está dispensado da elaboração do PGR, o microempreendedor. Entretanto, aquela informação do risco que tanto a contratada pode expor o contratante ou vice-versa, ele vai ter que ter no PGR da contratante. Então, ele está dispensado de elaborar o PGR, porém, a gente vai ter que ter essas informações. O microempreendedor está trazendo algum risco para a empresa? Ou a empresa está apresentando algum risco para o microempreendedor? Vai ter que fazer esse contato, esse controle para a realização de atividade. Aí, quando a gente fala das microempresas e as empresas de pequeno porte, que for de grau de risco 1 e 2, né, se no levantamento preliminar dos perigos não identificarem a exposição ocupacional a agentes físicos, químicos e biológicos, né, e que declararem as informações que não existem riscos em suas atividades, eles também ficam dispensados da elaboração do PGR. Entretanto, essa microempresa, empresa de pequeno porte, não é obrigatoriamente só porque é de grau de risco 1 e 2 que não tenha riscos em suas atividades, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado que mesmo o meu CNAE sendo 1 e 2, a minha empresa ou determinado ramo de atividade dela, ou determinado setor, determinada função, ela pode trazer um risco. Então, tem que ter um levantamento preliminar para constatar se não tem risco ou não. Vamos dar um exemplo assim, eu tenho uma empresa que é do grau de risco 1 e 2, porém essa empresa ela tem caminhão, que faz o transporte da mercadoria dela. Esse caminhão pode ter o risco de um agente físico vibração relacionado a ele. Então, não é só porque é grau de risco 1 e 2 que não vai ser obrigado a implantar o PGR. Se eu tiver um caminhão, eu vou ter que avaliar o caminhão, vou ter que verificar se esse caminhão possui risco de vibração relacionado a ele. Caso não possua, aí sim ele está dispensado da elaboração do documento. Outro detalhe também, que tanto as MEs como as EPPs, mesmo elas não sendo obrigadas, se detectado, constatado que não tem riscos químicos, físicos e biológicos a elaborar um PGR, não afasta a obrigação das demais normas vigentes. Então, a gente tem 36 normas, ela não é obrigada a elaborar o PGR porque não tem um risco relacionado à atividade, porém, se tiver uma outra norma setorial ou uma norma de alguma atividade específica que ela está relacionada, continuam as obrigações normal. Então, a gente sempre lembra que o PGR está alterando apenas uma norma, as demais continuam com as suas exigências e obrigações. E se a MEI, a ME e a EPP, as três que a gente está conversando agora, declararem nas suas informações que não identificaram a exposição ocupacional a riscos físicos, químicos, biológicos e a riscos relacionados aos fatores ergonômicos, aí sim ela fica dispensada de elaborar um PCMSO. Só que aqui tem um outro detalhe, não é só risco químico, físico e biológico. Então a gente vai ter que ter um estudo dos possíveis riscos ergonômicos relacionados à atividade. Caso constatado que não tenham esses riscos, aí ela fica desobrigada a implantar o PCMSO. Esse é um outro ponto interessante que a norma vem trazer para nós aí. Lembrando que também ali no item 1.8.6.1 da norma, ela fala que mesmo com a dispensa do PCMSO, não desobriga a empresa de realizar os exames médicos e a emissão do atestado. Então, lá dentro da NR7, que trata do PCMSO, que informa sobre o ASO, vai continuar da mesma forma. Eu não tenho PCMSO, mas ainda sou obrigado a elaborar ali a minha consulta, possíveis exames que sejam necessários, eu ainda vou precisar ter isso aí. Então, as micros e as EPPs, se forem do grau de risco 1 e 2, que declararem que não possuem os riscos mencionados anteriormente, químico, físico e biológico, que não declararem, que não possuem riscos ergonômicos, ela não precisa de PCMSO. Porém, a gente vai ter que ter um estudo preliminar, um estudo inicial, para ter essa comprovação. Bom, pessoal, a minha parte era isso. A norma ela é extensa, ela tem vários pontos a serem estudados. Ela vai começar, se nada alterar aí nos cronogramas, a partir de janeiro, né? E a gente está aqui para, caso tenham alguma dúvida,
entre em contato para a gente estar conversando e apresentando esses novos aspectos que vão se iniciar aí. Eu agradeço a oportunidade, vou passar agora a palavra para o Edivaldo, que ele vai tratar do E-Social, vai conversar mais um pouquinho com vocês. Beleza? Obrigado. Então, bom dia novamente. Vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação. Então, como o André falou, vários aspectos importantes aí, e o E-Social está interligado realmente na questão do PGR. Então, por isso que a gente fez no início essa fala sobre o PGR, porque ele é uma sequência para a gente fazer a implantação de laudos e outros itens aí, e também o E-Social, que é uma das coisas importantes aí que a gente vai precisar. Então, o E-Social, ele nasceu aí em 2010, então teve uma substituição aí das guias das GFIP, então ele veio através da Receita Federal, foi quando surgiu a ideia realmente do E-Social. Em 2010, 2013, aí teve uma fusão, vamos dizer assim, entre o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência e Caixa Econômica Federal. Depois ele teve várias alterações aí nesse processo, várias alterações. Em 2014, foi instituída a implantação do E-Social, então já vinha de uma escrituração digital aí, uma modernização que já vinha de tempo aí, desde a época do Collor, desde outros governos. E em 2018 iniciou realmente o processo de implantação das primeiras empresas de grau de risco 1. Em 2019 o governo teve vamos dizer assim, uma participação aí, quando começou a crise, que teve rumores do cancelamento do E-Social. Mas até os profissionais da área aí acreditavam nesse cancelamento, mas foi só rumores mesmo. E 2021 ele voltou realmente com as implantações, depois de vários cancelamentos, vários outros pontos aí. Em 2021, a versão do E-Social foi extremamente simplificada, então ela tinha várias informações, inúmeras, vamos dizer assim. E com a entrada agora com a simplificação, ele perdeu várias tabelas, várias formas de envios de saúde e segurança, até a parte administrativa e outros itens aí. Então, agora em outubro de 2021, a gente teve as empresas com grau de risco 1. Então, as empresas de grau de risco 1 entraram do grupo 1, entraram agora em outubro, que são as empresas com faturamento acima de 78 milhões no ano de 2016. Então, a partir desse prazo aí, as empresas já têm que seguir essa nova cobrança do Ministério da Previdência aí, que está se valendo. Então, o que decreta essa legislação aí, essa legislação de 2014, onde saiu os outros órgãos fora, que o Ministério do Trabalho saiu fora, a Receita Federal saiu fora, e ficou realmente somente o Ministério da Previdência. Então, essas informações aí, nesse primeiro momento, vai ser enviado somente para o Ministério da Previdência. Então, qual que era o objetivo desse plano aí? Realmente simplificar. Então, a gente sabe que hoje a gente está na era aí da modernização, da tecnologia, até esse evento aí é voltado para esses pontos aí, e isso aí não é mais que uma tecnologia ou uma inovação bem importante para facilitar e agilizar algumas coisas aí que precisa na questão das empresas no Brasil. Então, vai ter a substituição de alguns documentos, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, a gente vai falar daqui um pouquinho, mas ele vai ter a sua extinção, vamos dizer assim, de forma física a partir de janeiro de 2022 e ele vai ter só realmente a validade eletrônica. A CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, então hoje é através de um portal do Ministério da Previdência, ela vai ser informada através do evento S2210 dentro do E-Social também. O livro de registro do empregado, que era aquele antigamente feito à mão, registrava nos contadores e outros pontos, hoje ele já é de forma digital, então você já manda essas informações online aí dentro do portal. E a parte de treinamentos também ficou alguns deles aí na questão de normal também para você ter uma evolução aí nas informações. O que é o conceito do funcionamento? Então, o funcionamento básico desses pontos. Então, eu vou passar depois um pouquinho mais quais são as informações que vão ser geradas. Mas o declarante gera um arquivo eletrônico, um XML, contendo as informações previstas nos layouts. Então, vai ter todos os layouts lá, vários, 2210, 2220, 2240, vários layouts, e vai transmitir essas informações para o Ministério da Previdência
através da plataforma aí que eles criaram do E-Social. Então, o governo vai receber essa solicitação e vai gerar um protocolo de recebimento desses layouts. Caso tenha algum erro ou alguma coisa, ele vai sinalizar nessa plataforma de vocês aí qual que vai ser, nessa plataforma de envio, qual que vai ser o erro que ocorreu, e vai ser feita uma adequação ou uma nova forma para melhorar esses pontos aí. Então, quais são os eventos que teve? Então, tinha um total aí de 41 eventos no início lá, como eu citei lá no início de 2014, lá 2010, quando começou. E hoje, os eventos de SST básicos caiu para 3. Então, para vocês verem que teve uma modernização aí, vamos dizer assim, uma simplificação muito grande desses itens. Então, de 41 para 3, aí é praticamente mais de 95% de simplificação. Então, ficou hoje de saúde e segurança no trabalho a tabela 2210, que é a comunicação de acidente de trabalho. Ficou a 2220, que é a questão de monitoramento da saúde do trabalhador. E ficou a S2240, que é as condições ambientais do trabalho. Então, o monitoramento biológico, questão de ASO e outras informações está na 2220. E a questão de aposentadoria especial, que é o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ficou na 2240. E, lógico, tem algumas interfaces, interligações com algumas outras tabelas de RH que já está válido hoje, que é a 2200, 2206, 2230, que é outras informações aí do trabalhador. Uma simplificação aí ocorreu, então está aí um resumo do que saiu. Então, tinha vários riscos ergonômicos que saiu fora, riscos ergonômicos também foi eliminado, várias outras informações aí do declarante, como palestras, algumas outras formas de descrição do ambiente, aí, que era uma descrição mais pesada, também foi tirado fora, validade EPI, CA. Então, tem várias simplificações aí, e ficou realmente esses 3 aí, que é a 2220, 2210 e 2240. O que vai ser as informações que a gente vai enviar nessas informações aí para eles? Então, vai ser os dados do trabalhador, então, identificação do empregador, vínculo, trabalho. Como o André comentou antes, vai ter que ter uma gestão bem forte na questão do ambiente de trabalho, realmente, do ambiente produtivo, a questão de equipamento de proteção coletiva, a questão de equipamento de EPI. Então, vai ter que ter um controle bem grande. Então, as tabelas de referência vai ter as categorias do trabalhador, o tipo de inscrição e os agentes nocivos, que é o que vai para o LTCAT, e, consequentemente, o que está no LTCAT é o que vai para o perfil profissiográfico previdenciário, que é o que a gente trata realmente a questão de aposentadoria especial dos trabalhadores, seja de empresa, da questão de indústria ou pequeno porte, grande porte, independente do ramo de atividade e do porte da empresa, ela tem que ter realmente esses documentos para comprovar se a atividade delas tem algum efeito de aposentadoria especial ou não. O LTCAT ele teve algumas atualizações também, ou vamos dizer assim, mudança de entendimento a partir desse momento do E-Social, que é esse decreto aí 10.410 de junho de 2020, onde ele acarretou a questão dos cancerígenos. Então, existe uma lista que a gente chama a lista da Linache, que é onde tem todos os produtos cancerígenos confirmados nos ambientes de trabalho, que dão aposentadoria especial direta no processo produtivo. Efetiva exposição, lógico, se tiver exposição a esses ambientes, eficácia das medidas preventivas e os fatores de riscos quantitativos. Então, tudo que você tiver no teu ambiente de trabalho, que seja possível você medir ele, quantificar, isso deve ser feito. Questão de ruído, questão de vibração, questão de exposição tolueno, chileno, processo de pintura, lixamento. Então, todo o processo produtivo aí que tenha algum risco, ele deve ser quantificado e comparado com os limites aí dos decretos e das legislações vigentes nos ambientes de trabalho. O que ficou, então, quais as informações que vão nessa tabela 2240? Então, a tabela 2240 vai as identificações do evento, que vai puxar lá do registro do trabalhador, a questão do ambiente de trabalho, então, localização do ambiente, descrição do setor, várias outras informações aí, como dá para observar aí no organograma do que vai. A chave vai ser ou o CPF do trabalhador ou o crachá, ou o número de identificação, a matrícula desse trabalhador no ambiente produtivo. Esses agentes nocivos que vai ser levantado
para envio nessa tabela 2220, que é o que dá base para o teu laudo técnico, que é o teu LTCAT, e também para o PPP, que é o perfil professor gráfico previdenciário, vai ser em cima da tabela dos agentes da tabela 24. O que é essa tabela 24? Vai ter todos os riscos existentes lá. Questão de risco físico, químico, biológico, todos os tipos de risco existentes, tem que fazer essa identificação. Depois que você fez isso, você vai fazer a tua quantificação, tanto a intensidade e concentração ela deve ser observada, deve medir, como eu comentei, para realmente você saber o que tem no teu processo produtivo. E levando em conta sempre o teu equipamento de produção coletiva e os teus equipamentos de produção individuais, utilização, eficácia e assim por diante. A tabela 2210, que é o evento do layout S2210, é uma tabela de monitoramento biológico. Então, esse item aqui, se a gente pegar as estatísticas hoje, é o item mais autuado no Brasil, pelos fiscais aí do Ministério do Trabalho, a questão do ASO. Então, o ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional. Esse ASO, ele tem, conforme o PCMSO, ele tem uma validade, ou é anual, ou é bianual, onde deve ser feito todos os, vamos dizer assim, um check-up desses trabalhadores para ver como que está essa saúde deles nos ambientes produtivos. Então, vai ter lá a data do ASO, o resultado, se é apto ou inapto, e você vai ter que informar essa 2220 mensal para o Ministério da Previdência. Então, lá vai estar as datas de elaboração, os exames que ele fez, estão conforme a tabela de procedimento da tabela 27, e, consequentemente, ele vai puxar todas as outras informações do teu PGR e também da questão do levantamento de risco que você fez lá atrás. Então, é uma sequência de informações que aqui ele vai levar a sequência do 2220 e vai levar o monitoramento biológico, que é 2240 e 2220. Parte dos eventos aí, o S2200, que a gente comentou há pouco, e o 22006, que é o cadastro de vínculo, ele vai seguir uma sequência também em cima dessas informações aí, pegar uma sequência, os códigos, para saber quem que é o trabalhador que está lotado e como que está indo essas alterações no ambiente. A tabela 27 aí, a gente tem alguns treinamentos aí que a gente vai fazer, que é a tabela 28, desculpe, vai ter alguns treinamentos básicos que tem que ser informado também nessa tabela, que é a questão do treinamento de primeiro embarque, questão portuária, primeiro reciclagem, e alguns outros treinamentos aí que na nossa região aqui a gente não tem muito desse ramo industrial, mas em algumas aí, em algumas regiões é mais forte. Então, a questão de instalações elétricas, intervenções de máquina de equipamento, operador de equipamento de guindar. Então, são algumas coisas que tem que ser informado nessa tabela inicial aí dos trabalhadores. O que vai ser o que vai ser extinto a partir do momento que a gente realmente vincular essas aí abaixo de 78 milhões que começa em janeiro? As demais já entram em outubro e essas aí vão entrar em janeiro. Então, vai ser a S2220 e a S2240, vai substituir o PPP, então ele vai deixar de existir. A 2210, que é o preenchimento de CAT online, ele vai deixar de existir, você vai informar realmente pela plataforma do E-Social. E a 2200 e a 2206, essas aí já estão válidas, que é a questão do registro de empregado e as informações aí que mais precisa dos trabalhadores. E a 2220, as informações da SCT dos treinamentos que foi passado agora há pouco. O que a gente precisa, assim, o que a gente precisa ter de preocupação nesses eventos aí? A gente falando assim, parece umas informações simples, mas todas elas têm uma grande interligação, que a gente chama de correlações ocultas com os demais. Então, o PPP, CAT, livro de registro, ele vai estar vinculado lá na 2240. Então, se a 2240, ela vai pegar o quê? O monitoramento biológico, comunicação de acidente, e tem alguns outros eventos de RH, que é o 1200, que é a questão de remuneração, que também vai estar vinculado à questão de cargo, se ele está registrado no cargo certo, questão de CBO, questão dos afastamentos, se ele sofreu um acidente realmente na função correta, questão dos vínculos admissionais, se foi comunicado, ele estava registrado ou não, se foi comunicado o vínculo admissional antes, alteração do contrato de trabalho, mudou com um cargo de eletricista, um exemplo, ou com outro cargo, e foi mandada a informação ou de forma errônea ou atrasada, ou não foi mandada essa informação. Então, tem algumas correlações aí por trás de só realmente essas tabelas que são importantes, deve ser prestado bastante atenção, porque futuramente deve vir alguma cobrança ou alguma autuação ou alguma coisa em virtude dessas informações
que é o objetivo realmente, pelo que a gente percebe, do Ministério da Previdência. Como todo mundo sabe, o Ministério da Previdência aí sofre uma queda grande de faturamento e já teve a reforma da Previdência realmente para captar novos recursos ou deixar de gastar. E essa é uma das coisas também que o Ministério da Previdência está fazendo, junto com o governo federal em si, em todo, para tentar realmente diminuir custo e cobrar dos empresários aí, caso tenha o direito de aposentadoria especial realmente. Um modelinho básico do que é a estrutura que vai mandar. Então, essa estrutura aqui, ela vai levar as informações, então ela vai levar alguns códigos, como dá para ver aí, a tabela é meio complexa, mas ela vai enviar um arquivo XML, e esse XML, lógico, tem todas as codificações, ele vai mandar todas as informações aí, conforme o código de cada item. Então, aí a gente está quase concluindo a questão do cronograma de implantação. Então, as empresas aí de grau 1, de grau 1 que a gente chama do grupo 1, não é grau de risco, mas de grupo, o grupo 1, os eventos e as tabelas. Então, os eventos aí, o de saúde e segurança do trabalho está no evento 4, hein, na fase 4, então, que é onde a gente está agora. As empresas do grupo 1, que eu já comentei, 78 milhões até 2016, entraram em 13 de outubro agora. O restante do grupo 2 entra em 10 de janeiro de 2022, que é as entidades com faturamento inferior a isso, e que não sejam optantes pelo Simples. Também entra no grupo 3 as empresas jurídicas, a questão de pessoas físicas também entra em 2022, e em 11 de julho de 2022 entra o grupo de órgãos públicos. Então aí está uma sacada grande também, para também tentar levantar a questão do órgão público. A gente sabe que existem alguns problemas nesse campo, e uma das funções também é tentar levantar o que existe nessas prefeituras e demais órgãos aí com o E-Social. Então vai ser um outro indicador importante, até para ver a questão de funcionários, lotação, o risco que existe dentro desses órgãos públicos, não só a prefeitura, mas todos os órgãos públicos em geral, aonde vai buscar realmente o conhecimento do que existe dentro dessas funcionalidades. Então, pessoal, o que a gente tinha para passar para vocês? Eu sei que o conteúdo é um pouco técnico, bastante, mas é importante. Eu acho que todos os empresários aí, toda empresa, ela deve se preocupar realmente com essas informações. Vai ter uma grande volta de informações aí, a gente vai ter uma busca de novos conhecimentos, a gente vai ter que, como é uma tecnologia nova, vamos dizer assim, que está em venda, uma inovação, a gente vai ter que estar realmente preparado, e as empresas realmente se preocupando com esses itens que são realmente importantes aí para a saúde do trabalhador, que é o principal objetivo disso, mas também para que as empresas realmente estejam dentro da legislação e consigam neutralizar os seus riscos e, consequentemente, aí ter um faturamento melhor, dar umas condições melhor para os seus trabalhadores dentro da empresa. Isso aí vem acarretar aí com todas as mudanças que a gente está observando aí na questão do governo federal e também da modernização das legislações e simplificações de algumas legislações que tinham, vamos dizer assim, não ultrapassado, mas que sempre precisam ser revistas e modernizadas para que realmente acompanhe a evolução aí que a gente tem no mercado de trabalho, mercado produtivo aí, e na industrialização em geral. Então, a gente agradece em nome do SESI, do Sistema FIEP, a oportunidade de estar falando para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma coisa que a gente possa auxiliar, tem os contatos aí, então estão todos aí, a gente fica muito agradecido e a gente espera contribuir de alguma forma o crescimento pessoal, se a pessoa realmente não tiver ligado a esse assunto, mas pelo menos o conhecimento não ocupa espaço, a gente consegue realmente conhecer sobre o assunto e, quem sabe, um dia precisar também ter a informação necessária. Então, o que a gente tinha, obrigado pela oportunidade novamente e bom dia a todos. Obrigada, muito obrigada, André Demétrio, muito obrigada, Edivaldo Garcia, por nos brindarem com essa palestra que nos trouxe muitos conhecimentos sobre um assunto tão relevante no momento atual. Muito obrigada.